Então hoje nós vamos falar ainda sobre família, o tema nesse podcast Raízes. Estamos hoje com nosso irmão Luiz Costa, que vai apresentar para a gente mais um tema, mais um ponto sobre a palavra de Deus, o quão importante é a família. Ele escolheu no dia de hoje o Salmo 127 para a gente meditar e espero que possa edificar você, possa ser importante para você esse texto. Tenho certeza que vai ser, mas se você prestar mais atenção ainda, você vai ver que vai tirar muitas lições dele. Bom, Luiz, como é que você está e o que você traz para a gente desse tema? Muito bom dia, irmão. Graças a Deus eu estou bem animado com a oportunidade aqui. Gosto desse salmo, gosto do assunto. Acho que é uma boa oportunidade para meditarmos a respeito do que o Senhor nos revelou e boas instruções para nossas famílias. Bom, Salmo 127. Você lembra quem escreveu esse salmo? Aqui, é que para mim está aparecendo, né? Então Salomão está falando aqui. Espero que seja. Sim, acho que foi ele mesmo. É interessante, normalmente nós pensaríamos em Salomão como autor de provérbios. E muitas vezes, quando falamos sobre instruções a respeito de família, acho que nós iríamos abrir em Provérbios. Tem muita coisa naquele livro, muita coisa escrita pelo próprio Salomão, que são instruções fundamentais para aplicarmos em nossos casamentos, criação de filhos, relacionamento com outras pessoas até, mas muita aplicação para a família, com certeza. Agora, é curioso que tem um salmo que, de certa forma, fala sobre família, escrito pelo mesmo homem. Eu vou pedir, Felipe, por favor, se você puder ler o verso 1 do Salmo 127. Sim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De forma geral, eu diria que esse verso está falando sobre confiar no poder de Deus, não na nossa própria força. Então, normalmente nós iríamos dedicar um grande empenho para edificar a casa. Mas Salomão está dizendo, não importa muito o teu empenho, se o Senhor não edificar, vai ser em vão. A mesma coisa ele fala sobre guardar uma cidade. Nós iríamos querer colocar muita força, muita proteção, talvez muita vigilância em torno da nossa casa, por exemplo. Mas no fim das contas, é Deus quem guarda, é Deus quem protege. Isso deve nos fazer confiar mais no poder e na força do Senhor, para todas as áreas da nossa vida. Mas eu fico pensando como isso se aplica à família, porque a partir do verso 3 desse salmo, Salomão vai começar a falar sobre filhos. Vai dizer que filhos são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor. Que feliz é o homem que tem vários filhos. Ele compara os filhos com flechas. E o homem que enche sua aljava com essas flechas é abençoado, bem-aventurado. Então, no fim das contas, o Salmo está falando sobre família. Agora nós voltamos para o verso 1. Se o Senhor não edificar, vamos ler de uma maneira um pouco diferente. A minha casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a minha família, meu lar, meus filhos, meu cônjuge, meu casamento, etc., em vão eu vigio. Acho que é uma aplicação boa desse salmo aqui. Eu pensaria um pouco como nós devemos orar mais sobre nossas famílias, confiar mais no Senhor. Deus quer isso de nós. Ele quer edificar, Ele quer guardar, Ele quer proteger. Devemos confiar mais no Senhor, muito mais do que em qualquer capacidade nossa. Agora, outra coisa que eu penso, quando eu olho para a ideia de edificar a casa, e pensando no que o Senhor faz nesse sentido, eu me pergunto, de que maneira eu deixo o Senhor edificar a casa? Podemos pensar em termos práticos isso. O que eu faço? Não sei se você tem alguma ideia nisso, Felipe, mas para permitir que o Senhor edifique, guarde, guie a minha família. Eu até achei interessante que eu ia falar exatamente sobre isso. Ia perguntar até para você, acho que também vai ser legal ver o seu ponto. Eu fiquei pensando em, às vezes, deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Deixar com que Ele edifique dessa forma. Às vezes a gente entra no casamento e não entende as mudanças que vão acontecendo e acha que, puxa,
Eu não esperava que seria tão difícil assim, quando na verdade parece, eu acho que é a gente que está fazendo ficar tão difícil. A edificação do lar, a mudança ali que o Senhor quer fazer, os fundamentos que o Senhor quer colocar numa família. E eu fiquei pensando nisso. Quanto de fé a gente deve ter para deixar o Senhor fazer isso? E até fiquei pensando se o que fazer nesse caso para também não deixar extremos também. A gente não deixar só achar que o Senhor vai fazer tudo e não fazer nada, ou também deixar o Senhor fazer e não querer colocar a mão em tudo, não querer cada detalhe achar que nós vamos controlar. Eu fiquei pensando nisso. E eu acho incrível esse versículo mesmo. Incrível. Quanta confiança a gente deve ter, quanta fé a gente deve ter para aceitar que no começo é difícil, porque ele vai transformando mesmo a gente. Amém? Amém. E eu realmente acho que o ponto de Salomão aqui, como você disse, não é de nos deixar isentos da nossa responsabilidade, que é Deus quem vai guiar a minha família, eu não vou fazer nada. E, na verdade, o ponto com certeza não é esse. O Senhor quer que a gente faça a nossa responsabilidade. Agora, nós fazemos sob a orientação, a instrução, eu diria até a liderança dele, sob a autoridade dele. E aí, um outro ponto que eu penso nisso, como eu deixo o Senhor guiar minha família? Eu acho que uma das coisas essenciais nisso, por meio da sua palavra, Deus deixou a palavra revelada, agora nós devemos confiar que a palavra vem do Senhor, que a palavra é a palavra dele, de fato. Devemos buscar essa palavra. Vivemos uma época muito comum, pessoas estão buscando muitas vezes se preparar para guiarem suas famílias. Vão em busca de livros, fazem cursos, talvez, vão estudar o que homens têm desenvolvido, técnicas, conceitos, etc. Não estou negando a utilidade dessas coisas, mas nós temos 66 livros inspirados pelo próprio Deus que nos ensinam a guiar a nossa família na Bíblia. Devemos buscar a palavra do Senhor. Devemos buscar aprender da palavra do Senhor, para que por meio dela estejamos capacitados para edificar a nossa casa, utilizando aqui a linguagem do Salmo. E, com certeza, aplicar a palavra. Eu tenho que aplicar o que a palavra ensina. Então, eu pensei em algumas aplicações nesse sentido, reforçando esse ponto. Primeira aplicação, o que a Bíblia diz é verdade. Eu gostei de como você falou que eu preciso confiar no Senhor e deixar o Senhor mudar a minha vida. Então, eu tenho que me adequar aos padrões que a Bíblia ensina. Nós poderíamos pensar nisso em questões bem práticas, por exemplo, a respeito do casamento. A Bíblia nos instrui sobre o papel do marido e o papel distinto no casamento da mulher. O marido como aquele que vai ser o cabeça da casa, que precisa amar a sua esposa, dar a sua vida por ela, alimentá-la como quem cuida do seu próprio corpo, etc. A mulher, por outro lado, deve ter submissão, obediência, respeito ao marido. São papéis distintos, muitas vezes questionáveis hoje em dia, questionados hoje em dia. Muitas pessoas têm dificuldade em se adequar a isso. Talvez vão ter, como você bem disse, dificuldade em compreender até esses pontos. Mas nós devemos nos submeter ao que a Bíblia nos ensina. Deixar com que a Bíblia, de fato, nos guie. Acho que pensando no papel de maridos, por exemplo, no nosso caso, nos nossos respectivos casamentos, devemos olhar o que a Bíblia ensina sobre a vida espiritual da família. Deixar com que a palavra do Senhor construa a nossa família nesse sentido. Ensinando a palavra para nossas esposas, fazendo a palavra ser viva, presente mesmo na nossa casa. E acho que é importante para todos nós não ouvir o que o mundo diz sobre divórcio e novo casamento, mas o que a palavra de Deus diz. Mais uma vez, é o Senhor que tem que edificar a casa. Ele deixou a sua palavra para fazer isso em nós. Um outro ponto que eu penso nisso, a respeito de criação de filhos também. Comecei essa mensagem falando sobre Provérbios, agora você poderia voltar no livro de Provérbios. Quantos versículos naquele livro ensinam sobre a criação de filhos? Sobre ensinar a criança todo dia, a instrução que vem do Senhor?
sobre disciplinar o filho desde cedo, que o amor verdadeiro disciplina, repreende, que é algo que, por amor ao meu filho, eu devo fazer por ele, mesmo que as perspectivas mundanas sejam diferentes, mas nós devemos acreditar no que a palavra de Deus ensina. Pode ser desafiador, às vezes, colocar esses princípios na prática, aplicá-los de fato, ser consistente e perseverar neles. Difícil, muitas vezes. Mas o Senhor está nos ensinando pela palavra, vamos deixar que a palavra guie nossa família. Eu acho que é uma boa aplicação até para filhos. Precisam respeitar e se submeter aos seus pais. Provérbios ensina muito sobre isso, a Bíblia inteira ensina muito sobre isso. Devem confiar no que a palavra de Deus ensina. Eu acho que não é a única maneira, mas nós devemos olhar muito para o que a palavra de Deus ensina, de fato. Eu gostaria que o Senhor edificasse a minha casa. Vai ser em vão se eu trabalhar sozinho. Eu tenho que deixar que Ele me transforme minha família. E que a palavra de Deus seja viva e presente em nossas vidas. Então, temos que seguir os padrões bíblicos. Acho que é assim que Deus vai construir nossa casa, de fato. Exato, Luiz. É interessante a gente pensar nisso, porque a gente sabe, muita gente pensa, e tenho certeza que quem está escutando sempre pensa em Deus e o quanto ele é soberano, o quanto ele é bom. E às vezes a gente realmente tem essa tendência, mesmo sabendo tudo isso, a gente tenta a gente mesmo edificar os nossos lares, tomar as decisões. Nós olhamos para a palavra, achamos que é até muito legal, mas achamos que é muito difícil para a gente. Mas olha, não é tão difícil assim, porque é o Senhor quem capacita. Ele é todo poderoso para fazer isso. Então, por mais difícil que seja, deixe ele quebrar tudo e edificar novamente uma casa nova. É difícil, né? Quando a gente vai ver alguma casa, ver lá toda a casa com alguma coisinha para arrumar, a gente já fica já pensando, não sei se eu vou pegar essa casa não. Agora imagina se você já tá dentro da casa, você viu as rachaduras começarem, tudo começar e ter que quebrar tudo. É difícil, mas é a melhor coisa a se fazer, né? Acho que até o princípio que a gente vê no Antigo Testamento, se tinha algum mofo, algum tipo de bolor, tinha que quebrar, tinha que destruir, senão aquela casa não serviria e traria doenças, dificuldades e enfermidades para as pessoas em Israel. Então, acho interessante que o Senhor usa isso desde sempre para a gente. Então, acredito que vai ajudar muito a gente, na continuidade das nossas vidas, deixar o Senhor edificar mesmo. A gente às vezes olha só para o fundamento, mas aqui Salomão está falando também de deixar edificar, não só deixar o fundamento como Cristo, como Deus, mas também os bloquinhos, tijolinhos, também ser construídos por Deus. Muito bom, Luiz. Quer acrescentar mais alguma coisa? Coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, acho que é uma boa oportunidade para pessoas em diferentes estágios da vida. Né? Para quem está começando sua família agora, acho que é sempre bom lembrar que quanto mais cedo se começa a construir bem, mais êxito essa casa vai ter com o tempo. Deixe o Senhor edificar a casa desde o início. Para quem já tem muito tempo de casado já, talvez os filhos já estão crescendo, etc., e eventualmente encontram problemas, erros na sua família e tudo, confie que Deus tem poder de restaurar qualquer casa, com certeza. E o caminho é o mesmo, tanto para um caso quanto para o outro. Vamos confiar no Senhor e na sua palavra. É isso. Muito bom, Luiz. E qualquer coisa, você pode entrar em contato com a gente dentro desse podcast mesmo. Tem aqui alguns comentários. Pode fazer, tenho certeza que até o Luiz mesmo pode responder depois. Eu mando para ele alguma questão, eu mesmo, a outros irmãos. Mas não deixe de perguntar, é sempre importante que você não fique com dúvidas durante nenhum estudo, nenhum momento que você lê a Bíblia. Agradeço, Luiz, novamente, e você vai ver ele em mais momentos, se assim o Senhor permitir. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Se Deus quiser.